Oi de novo, estou aqui de volta para agora corrigir a tarefa com vocês. Gente, a tarefa da página 53, então, vocês tinham que ter feito um folheto de uma campanha, tá? Olha só, você deverá preparar um folheto informativo sobre a importância da aplicação competente e responsável dos antibióticos. Imagine que seu folheto será usado em uma campanha de saúde pública para a conscientização da população, a fim de evitar o aparecimento de superbactérias. O que são superbactérias, pessoal? São bactérias que são resistentes a qualquer tipo de antibiótico, tá? Então, que não tem remédio para combatê-las. E essa informação vocês encontravam lá na página 26, no texto que eu pedi para vocês lerem. Esse folheto deve ser chamativo, esclarecedor e cientificamente correto. Utilize frases de efeito, imagens, cores, desenhos, enfim, tudo o que estiver a seu alcance para resultar em uma boa campanha. Veja os exemplos de outras campanhas e utilize folha de papel canson. Eu disse para vocês utilizarem uma folha de papel sulfite, né, que todo mundo tem em casa, para fazer a ilustração. Gente, na apostila existem cartazes de campanha sobre vírus, de vacinação contra a raiva, de prevenção de leishmaniose, para combater a dengue, tá? Então, são alguns cartazes sobre combate de algumas doenças, tá bom? Mas eu queria que vocês fizessem um cartaz para conscientização de que a gente deve aplicar, utilizar antibiótico de maneira responsável, tá bom? Para não ter formação de superbactérias. Era isso que vocês deveriam ter feito. Vocês poderiam ter impresso imagens e colado, desenhado, escrito as frases, enfim, da maneira que vocês acharam melhor, tá bom? Então, como eu já disse lá no outro vídeo, deixa o folhetinho aí na página 53, no meio da apostila, tá? Que quando nós voltarmos eu vou olhar junto com vocês. E a segunda tarefa eram os exercícios que o Nelson enviou, tá bom? Então, número 1. Assinale verdadeira e falsa e justifique as que julgar falsas. Primeira frase. As bactérias são pluricelulares. Essa frase ela é falsa. Por quê? Porque todas as bactérias elas são unicelulares. Não existem bactérias pluricelulares. Segunda frase. As bactérias possuem núcleo. Falso também, porque as bactérias elas são procariontes e por isso portanto, né, elas não possuem núcleo. Terceira frase. Todas as bactérias causam doenças nos seres vivos. Falsa também, gente. Algumas, realmente, elas são responsáveis por causar doença. Mas outras, elas são úteis, né? Por exemplo, as bactérias decompositoras, bactérias fermentadoras. Então, não são todas as bactérias que nos causam doenças. Quarta frase. As bactérias não são visíveis a olho nu. Verdadeira, né, gente? Por quê? Porque a gente não consegue mesmo enxergar bactéria a olho nu. As bactérias, elas são microscópicas. E a quinta frase. As bactérias são importantes para a reciclagem da matéria na natureza. Verdade, as bactérias são decompositoras e elas têm essa função aí de reciclar a matéria na natureza. A sexta frase. As bactérias possuem material genético, verdadeiro também. Material genético esse que fica disperso lá no citoplasma. E a última frase. As bactérias vivem isoladas, nunca formam colônias. Falso. Existem as bactérias que formam colônias, assim como também existem as bactérias que vivem isoladas. Questão número 2. Existem bactérias que vivem no tubo digestório de bois e vacas, que se nutrem de parte das substâncias orgânicas que eles comem. O animal, por sua vez, não pode viver sem as bactérias, porque elas digerem a celulose que o animal come. Considerando essas informações, responda. Letra A. Quem é o beneficiado nessa relação? Pessoal, tanto os bois e as vacas quanto as bactérias são beneficiados, tá bom? Existe alguém prejudicado? Não, não tem nenhum prejudicado. E por que ambos são beneficiados? As bactérias elas vão ser beneficiadas porque elas vão obter alimento e proteção, e os bois e as vacas são beneficiados porque as bactérias vão fornecer nutrientes para eles a partir da digestão da celulose. Esses animais, eles não conseguem digerir celulose, tá? Então, a presença dessas bactérias é super importante para eles, tá bom? E letra B. Que nome esse tipo de relação recebe? Protocooperação. A protocooperação, ambos
os envolvidos na relação são beneficiados. 3. Entre as diversas espécies de bactérias, encontramos tanto espécies autótrofas quanto espécies heterótrofas. Entre as autótrofas, existem as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. Qual é a diferença entre a fotossíntese e a quimiossíntese? Gente, a diferença de fotossíntese e quimiossíntese é que para acontecer fotossíntese é preciso luz, onde as bactérias se encontram. E para acontecer quimiossíntese não é preciso luz, tá bom? 4. Sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio, responda. Com qual ser vivo essas bactérias mantêm uma relação? Elas mantêm uma relação com as leguminosas, né? Com as raízes das leguminosas. B. Qual a importância que essas bactérias possuem? Gente, qual a importância? As bactérias, elas fixam o nitrogênio, tá? Elas transformam o nitrogênio em compostos nitrogenados e vão fornecer esses compostos nitrogenados para as plantas. Quando as plantas recebem esses compostos nitrogenados, elas vão produzir uma quantidade maior de proteínas e por isso que elas são tão importantes. E qual é o nome da relação ecológica existente? Mutualismo. E a última questão, número 5. Existem bactérias que recebem o nome de fermentadoras e que geram benefícios para a humanidade, pois participam da produção de alimentos. Sobre esse assunto, responda. Letra A. As bactérias que realizam fermentação precisam do oxigênio? Não, gente, o processo de fermentação não precisa de oxigênio para acontecer. Letra B. O que elas obtêm quando elas fazem fermentação? As bactérias elas vão obter energia quando elas vão realizar a fermentação, tá? E letra C. Dê 2 exemplos de alimentos feitos por meio do processo de fermentação realizados pelas bactérias. Eu coloquei aqui queijo de vinagre. Vocês poderiam ter me colocado Danone, coalhada, vinho, tá bom? São esses alimentos. Pessoal, então hoje eu fico por aqui. Semana que vem nós nos encontramos virtualmente de novo. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição lá no WhatsApp. Um beijo e eu estou com saudade de todos vocês.